Eu sou Darwin e a minha teoria da evolução, conhecida como seleção natural, propõe que as características favoráveis são passadas de geração em geração, assim permitindo a adaptação das espécies ao ambiente ao longo do tempo. A variabilidade dentro da população e a competição por recursos são elementos cruciais nesse processo de evolução. Aplicando o que ele disse à nossa sociedade, estamos em uma hierarquia onde os povos com maiores condições físicas e intelectuais ficam no topo e são considerados superiores aos povos negros, indígenas e asiáticos. E com isso, a nossa sociedade poderá evoluir cada vez mais. O darwinismo social é uma teoria aplicada aos princípios da seleção natural de Darwin à sociedade humana, justificando assim a desigualdade social, o racismo e políticas opressivas. O darwinismo social, em alguns exemplos, é a eugenia, o capitalismo, o colonialismo e o racismo científico. O darwinismo social tem origem do século XIX e está relacionado às ideias do naturalista Charles Darwin, que propôs a teoria da evolução das espécies. No entanto, o darwinismo social foi interpretação distorcida dessa teoria, aplicada ao desenvolvimento social e humano. A ideia principal era que a seleção natural também aplicava às sociedades humanas, justificando assim a competição de desigualdade e até mesmo a exploração. Essas ideias foram usadas para justificar políticas e práticas discriminadas e opressivas. É importante ressaltar que o darwinismo social é amplamente rejeitado hoje em dia, devido à falta de base científica e aos danos sociais que suas ideias causaram. O darwinismo social é uma ideia antiga que foi retirada de Charles Darwin de uma forma errada, dizendo que há uma raça e um grupo social que é melhor do que outro, né? Superior. E isso incentivou o racismo e a escravização de muitas pessoas pretas que sofreram com 388 anos de escravização e sofrem até hoje com o racismo, que sempre vai estar marcado na história de todo mundo, né? E eu vou tirar uma informação da G1 que diz lá que 2021 até 2022 teve um aumento de 67% de ocorrências de crime de preconceito de raça e de cor. O darwinismo social também tinha uma base racista, na onde eles viam raças superiores e inferiores. Eles classificavam não só pela cor ou pela força, mas também pela maneira de como eles iam se comunicar entre eles. O fato de que os portugueses chegaram e sua tecnologia era mais avançada do que os indígenas, eles retratavam isso como se eles fossem superiores e os indígenas fossem uma raça bruta e que não era estudada. E com isso, eles acreditavam também, alguns estudiosos, que a mixigenação ia acabar com a pureza deles e que eles não poderiam conseguir se adaptar e ficariam mais fracos com o passar do tempo. O darwinismo social é uma teoria que aplicou as ideias de Charles Darwin sobre a seleção natural e a evolução das espécies da sociedade humana, sugerindo que certos grupos ou indivíduos eram superiores a outros com base em características hereditárias. Já o neocolonialismo se refere a uma forma contemporânea de colonização, na qual as potências coloniais exercem influência
sobre os países em desenvolvimento por meios econômicos, políticos e culturais, em vez de uma ocupação direta. Isso pode incluir exploração de recursos naturais e a imposição de acordos desfavoráveis e a perpetuação da dependência econômica. Ambos os conceitos têm sido criticados por desigualdade e injustiças sociais, já que promovem ideias discriminatórias e práticas exploradoras. A eugenia é um termo criado em 1883 por Francis Galton e significa um estudo dos agentes sobre o controle social que pode melhorar ou empobrecer as qualidades raciais das futuras gerações, fisicamente e mentalmente. Ela é utilizada principalmente em seres vivos como animais e plantas, porém existem questionamentos éticos sobre o seu uso com seres humanos, e seria o processo principal genético da eugenia, concluindo assim por alguns cientistas que a natureza humana não há como mudar. E além disso, a relação direta da eugenia com o darwinismo social é a sua prática avançada com o objetivo de interferir na reprodução da população, selecionando apesar dos seres vivos mais adaptáveis e capazes de sobreviver de uma forma mais prolongada naturalmente. Enquanto durou, o darwinismo social teve como principal consequência a distorção da própria teoria de Darwin, e assim justificando a imposição da língua, da religião, da própria cultura europeia como se fosse superior, e assim justificando o racismo, o imperialismo e o colonialismo e a eugenia. Além disso, tornou-se uma ideologia popular que iniciou a desigualdade social como uma consequência natural do progresso evolutivo humano, o que desencorajava qualquer tipo de intervenção do governo ou de outras origens para a melhor condição da vida social desses grupos desprivilegiados.